Olá, amigo do canal The Elite Nerd, aqui Bruno, e hoje venho então para a parte 2 do vídeo O que li nos primeiros 4 meses de 2020. Ora, vou então dar continuidade ao vídeo. A minha ideia inicial seria fazer só um vídeo. Pensei que iria falar menos do que falei na realidade. E então aqui está a segunda parte. Terminámos na primeira parte, que eu aconselho já a ir ver porque está 5 estrelas. Tínhamos terminado em Justice. A próxima série que eu li foi Lock and Key. Uma série que está agora muito em voga, até por causa da série, que eu ainda não vi, acho que é da Netflix a série. Não vi a série, mas ouvi autênticas maravilhas da banda desenhada. Na série tenho ouvido até alguns mixed feelings, uns gostam, outros não gostam, depois há sempre aquela comparação com o material original e tudo. Mas pronto, Lock and Key é o quê? Lock and Key é uma história de umas crianças que, entretanto, isto logo no início, o pai delas morre e elas vão todas viver para a casa de infância do pai, que é uma casa em Lovecraft. Lá está, também há aqui umas homenagens a Lovecraft, então o nome daquele sítio é Lovecraft. A casa é a Casa das Chaves e por aí fora, não sei o quê. E então eles vão para lá viver, mais a mãe, são 3 miúdos, e lá eles descobrem então umas chaves que cada uma delas dá uma capacidade. Abre uma porta e essa porta traz capacidades especiais. Portas, ou então abrem também outras coisas que também não quero dar aqui super spoilers. Ora, não vou dar super spoilers, mas vou dar alguns spoilers até para eu fundamentar melhor a minha opinião. Eu gostei da série, achei acima da média, mas não gostei o suficiente para... A minha lógica é o seguinte: eu sou um colecionador que quer ter mais do que tudo o que há, eu quero ter aquilo que gosto e aquilo que eu acho que vou reler. Se eu gosto, eu depois tenho que avaliar se gosto o suficiente para uma futura releitura. Esse é que é o meu pensamento. Não é ter só por ter, até porque não há espaço aqui infinito, nem há dinheiro infinito, por isso não dá para ter tudo. Então a minha lógica de colecionador é: eu quero ter tudo, mas tudo aquilo que eu gosto realmente. Ou que gosto realmente, ou então aqueles personagens do coração que a gente é bom, é mau, mas siga para bingo e temos tudo porque é o nosso personagem de infância, o nosso personagem de coração. Bem, e então eu gostei, mas não gostei o suficiente para. E porquê? Começa fantástico com a situação da explicação do falecimento do pai, como é que foi, da forma brutal que é, porque é uma história brutal. É escrito por Joe Hill, que é filho do Stephen King, mas que por uma questão, se calhar, de pressão e de não querer estar ligado ao nome, à boleia do nome do pai, quis utilizar o nome de Joe Hill, escrito por ele e é desenhado por Gabriel Rodrigues. Aqui para mim já é uma situação que o desenho do Gabriel Rodrigues é bom, mas a mim é a mesma situação do Cullen Bunn. É uma temática talvez não tão pesada, tão dark como Hollow County, mas também é um bocadinho, tem aqui alguns, é um thriller, não é? É um thriller. Há Stephen King, é um thriller, tem situações pesadas, principalmente no início da morte do pai, não sei o que, é pesado, o que acontece é pesadíssimo, mas o desenho é também muito cartoon, e acho que um desenho um bocadinho mais estilizado, um bocadinho mais dark, daria mais uma vez mais peso. Eu não estou a dizer que a arte não seja boa, eu estou aqui a fazer, para já é uma impressão, e depois estou aqui a estabelecer aqui um paralelo em que aquilo que eu acho que ainda seria melhor para a obra, na minha ótica, seria um artista com um traço diferente, não tão cartoon, espetacular, redondinho, muito bonito o traço do Gabriel Rodrigues, mas acho que para um tema mais thriller, talvez um traço mais dark. Ora, vou ter que dar aqui alguns spoilers, porque assim, começa muito bem, mas depois vai continuando bom, mas depois dá uma queda grande e depois no fim, o final é um final que eu acho que é um final competente, é um final agradável, com os meus problemas, e aqui eu vou ter que spoiler um bocadinho. Eu acho que o Joe Hill lança logo uma cartada forte logo no fim do primeiro volume. São 6 volumes que é relacionado cada um deles com uma chave, os títulos normalmente têm a ver com as chaves e por aí fora. E o que é que acontece? Eu acho que ele se calhar não achava que a série ia ter tanto sucesso e que ele não tivesse que esticar tanto. O que é que eu acho que aconteceu ali? Há ali uma barriga, no meio exatamente, da série, e eu acho que ele deixou uma cartada forte logo no início, que foi colocar logo o vilão numa posição ultra mega favorável nesta luta contra os miúdos, neste caso, que é o que se baseia. Eles vão para lá viver naquela casa, eles têm acesso às chaves, mas depois existe uma personagem, um vilão, que quer utilizar as chaves para outros fins. E no fim do primeiro capítulo, e aqui spoiler, no fim do primeiro capítulo, esse vilão é colocado no meio deles de forma despercebida. Porquê é que eu acho que isso é um problema? Porque depois nota-se que, assim, uma vantagem dessas era para o vilão depois
ganhar no estalar de dedos. Porque a vantagem de tu estás no meio dos teus inimigos, os teus inimigos não saberem quem tu és, ainda acharem que tu és um grande bacano, és um amigo deles, abrem-te as portas para tudo, deixam-te fazer tudo, contam-te os segredos todos dele, tudo e mais alguma coisa. Isto era para o vilão ter ganho no estalar de dedos. Num estalar de dedos. E a história não, enrola-se de uma maneira um bocadinho até goofy. Dá um bocado a sensação que é um bocado... parece que estamos a ver um bocado, lá está, um cartoon, parece que estamos a ver um cartoon em que, não sei o quê, parece aqueles cartoons do Tio Patinhas, em que eles vão a perseguir não sei quem, ou do Tom and Jerry, eles vão o Tom and Jerry vai a perseguir um rato e tropeça numa vassoura, ou e cai no chão e o rato foge, não sei o quê. E aqui é um bocado isso. Com uma vantagem daquelas, não era possível que o vilão não tivesse ganhado, não tivesse chegado às suas intenções nos estaladeiros. Ele tenta colocar aqui alguns entraves e lá está, por isso é que eu digo só a meio, é que isto dá aqui uma dringuelada, em que isto dá ali um pé na argola, porque ele vai justificando porque é que o vilão não vai conseguir, ou seja, vai mostrando uma subida gradual, mas a determinada altura, aquilo, ele já, tudo o que seria suposto de entraves ser colocado, já foram ultrapassados e depois é encher chouriço por encher chouriço, porque a série tem que dar mais uns capítulos, tem que se alongar mais, tem que se vender mais issues, ao ponto, e isso desagradou-me bastante, aqui no quarto volume, que é o Keys to the Kingdom, aborrece-me bastante que eles pura e simplesmente, quadro a quadro, colocam um embate entre os rapazes, com as suas chaves, e o vilão. Ou seja, literalmente é uma situação em que eles começam a contar, não sei o que, estas últimas 3 semanas, nos últimos 3 fins de semana, tivemos 3 embates com o vilão, não sei o quê. E então aparece, primeiro fim de semana, aparece uma imagem do embate, segundo, e eu assim, então, mas isto retira todo e qualquer peso desta confrontação. Tipo, olha, tivemos neste fim de semana, tivemos este embate, no outro tivemos este, no terceiro ele tentou, também não conseguiu. Eu assim, então, mas espera lá, o giro da série era exatamente ver os miúdos a descobrir as chaves, o que eles faziam com as capacidades que as chaves lhes davam e a trama que levava depois ao embate, e o embate em si e a tentativa deles de sobreporem ao vilão e do vilão sobrepor a eles. Quando eles colocam os embates literalmente página a página a passar, isto aconteceu, aquilo, para mim perdeu totalmente o interesse. Para mim é o capítulo mais fraco de todos. Depois aquilo, no quinto capítulo, aquilo dá um twist e então depois começa a entrar na resolução da obra, da série neste caso, da resolução final, e então a história depois fica interessante, mas o final tem uma coisa também, um facilitismo que eu aqui fez-me tanta confusão que eu vou ter que aqui falar. A situação do miúdo, e aqui spoiler grande para quem não leu, dar aqui um saltinho, mas para quem leu, eu não sei se também não fez, e deixa aqui nos comentários, também não lhe fez imensa confusão. Quando acontece aquela situação ao miúdo, ao Bode, eles depois dão uma resolução para ele voltar. Então o Bode, a determinada altura, no final, não é? Os rapazes apercebem-se então que afinal que o irmão deles mais novo foi possuído pelo vilão e que é ele que estava a orquestrar aquilo tudo dentro do corpo do Bode. Eles conhecem como é que as chaves funcionam e percebem que existe uma chave que troca as almas e não sei o que mais. Ficam ali a pairar na casa depois, à espera de habitar um outro corpo. E então o espírito saiu do corpo do Bode. Está o vilão lá dentro. A resolução da situação, eles conseguem conseguem expulsar a alma do vilão de dentro do corpo do Bode e fica obviamente o corpo inerte. O corpo sem alma fica, entre parênteses, morto. Então, e eles, em vez de, sabendo isso, em vez de procurar onde é que está a alma do Bode e colocar outra vez no corpo, vai para funeral e não sei o quê, cremam o corpo, até parece ainda engraçado, o Joe Hill até acho que deve-se ter apercebido o que fez no capítulo anterior, ou então está mesmo numa paródia, que ele próprio depois numa situação em que um dos protagonistas, o mais velho, é confrontado com o vilão, até o vilão lhe diz, olha lá, mas tu és inteligente, tu não sabias que a alma do teu irmão andaria por aí na casa? E a desculpa é tão esfarrapada quanto isso, fez-me imensa confusão esta situação, por isso é que eu estou aqui a expor tão detalhadamente, fez-me imensa confusão, e coloco aqui a questão, deixei nos comentários, quem já leu, se também lhe fez confusão. Então, a gente depois morreu, e a gente estávamos a tomar tantos drunfos para não nos sentirmos abalados, que acabámos por nos esquecer, eu e as minhas irmãs, porque eram os que sabiam, convenientemente foi as duas pessoas que tinham conhecimento das chaves e que isso poderia acontecer, estavam as duas drunfadas, não nos apercebemos, e passado 2 dias, quando passou o efeito, o corpo já tinha sido cremado. Para já, conveniente ter sido o corpo cremado, que era para não dar hipótese de ele voltar. Depois, entre o período em que eles têm o corpo
nas mãos e até a cremação, certamente eles não tinham ali os comprimidos, os drunfos na mão, a contar com isso já à espera para meter no bucho. Por isso, havia logo, no momento em que se está a situação, logo o discernimento, assim, espera lá, se estava aqui um corpo aqui dentro, é possível que a alma dele, e se ele estava-se a comportar de maneira coisa, é possível que ele não esteja aqui. Vamos tentar explorar as chaves ao máximo antes de cremar o corpo do miúdo, não é? Ou seja, demasiada forçação para criar depois no fim um momento muito forte e dramático. Epá, mas não me tocou minimamente porque acho que foi muitíssimo mal feito, foi pouco coerente, não fez sentido nenhum, e esta é uma situação que eu estou aqui a deitar cá para fora e a reclamar porque realmente fez-me imensa espécie. Fez-me imensa espécie e pergunto a alguém se também fez confusão esta resolução final, porque acho que foi uma dramatização mesmo descarada, não houve cá preocupação nenhuma. De resto, gostei da série, como eu disse, mas não achei fantástico. Este foi só um pequeno apontamento que eu queria ter colocado. Gostei, mas não achei fantástico. Acho que a determinada altura estendeu-se demasiado, ultrapassou algumas situações que eu acho que deviam ter sido contadas. Isso fez com que retirasse peso à ameaça e ao que nós estávamos a ver, e então torceu um bocado o nariz, mas acho que acabou bem, acabou sólido. Não foi um final que a pessoa ficasse ali sem perceber, aí, o que é isto? Não fez sentido nenhum. Não, foi um sinal. Tirando esta situação, gostei. Próxima série que eu li foi Invincible, de Robert Kirkman. Foi a primeira obra de Robert Kirkman na Image. Curiosamente, não é muito badalada, mas quem eu ouço falar, falava maravilhas dela, e foi por isso que me deu curiosidade de ir ver. Muitos deles até apregoavam que era a melhor série de super-heróis de sempre. Muitos deles diziam isso. Fiquei super curioso e então fui pesquisar toda. São 144 números no total, a série, são 144 números. Tem várias formas. Tem em Ultimate Collections, tem TPBs depois mais fininhos, aí tem uns 30 e tal, se não me engano, 20 e tal, ou 24, talvez. Ultimate Collections, se não me engano, são 12. E depois tem um género de Library Collections, meio absolutes. Tem 3 que não completam a obra, ou depois eles cancelaram. E tem os compêndios, exatamente como no Walking Dead, em que são 3 compêndios de 1000 e tal páginas cada, e esses 3 fazem todos, são em capa mole. Ora, o que é a história de Invincible? Invincible é a história de uma família. A família é composta por um alien, que é o pai da família, uma terrestre, que é a mãe, e o miúdo, que é, até àquele momento, até aos seus, não sei se é aos 17, 18 anos, não manifesta qualquer tipo de poder. O pai é o maior super-herói da Terra, vive escondido como um escritor, e o que é que nos é apresentado é o início é o dia-a-dia dessa família, e depois, muito rapidamente, logo nos primeiros capítulos, é a descoberta dos poderes, neste caso, do personagem principal, do rapaz, que descobre então os seus poderes, e a partir daí torna-se também ele um super-herói. É longo, 144 nomes, é longo. Começou bem, apesar do traço ser... Não gosto do traço. O traço é muito, vamos dizer assim, muito minimalista, mas vai melhorando. Logo na segunda coleção, vai melhorando. E vai num crescendo absurdo. Muito, 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 muito bom. Violento, muito violento, com muita ação, muito sangue, muito cru, muito cruel. Mas, mais uma vez, a determinada altura, o Kirkman perde ali um bocado a mão e termina, mais uma vez, é uma série que me deu um desgosto tremendo de terminar. Não termina bem. Não, aliás, até termina bem, mas ele apercebe-se ali que ele, para mim, começou-se a desinteressar de contar a história tão bem contada como contou ao início. Ele começa a colocar várias coisas na história que depois no fim não as concretiza. Para quem leu, vai-se aperceber de uma determinada altura em que o protagonista, o rapaz, o Invincible, vai a determinado planeta, encontra determinada entidade que o faz retornar ao passado e viver a vida, retornando ao passado exatamente num determinado ponto em que ele descobre ter os poderes, e a partir daí ele pode redescrever tudo o que aconteceu para a frente, tendo o conhecimento prévio do que já se passou, e mudar tudo. Só que ao mudar essas coisas, ele é afastado de algumas pessoas de quem ele mais ama. Essa entidade é colocada e nunca mais é mencionada. Tem ali, entra num capítulo ou 2, acontece a situação, o Invincible, ele toma a decisão que toma e nunca mais é mencionada. E outras situações são colocadas e depois não têm grande desenvolvimento, outras são colocadas para ter desenvolvimento, mas o desenvolvimento para mim não é satisfatório, é tipo colocar por colocar. E assim, isto pode não fazer confusão
quando eu acho que a escrita é coerente. E eu acho que a escrita aqui não foi coerente. Eu acho que estava muito forte até, sei lá, 8º, 9º volume, neste caso, tem a ver com as coleções que eu vi, são 12, eu vi no Ultimate Collection, são 12 coleções até à 9ª, talvez estava muito forte, e as últimas 3, é assim, a 10 e a 11... começa a introduzir coisas, começa a descambar, começa a introduzir coisas que servem só para fins, mas sem muito conteúdo. Mais uma vez vou aqui dar um spoiler forte. A situação do Invincible, que é a situação daquele estupro, eu digo estupro porque, em certa medida, ele também sente que não afastou, mas foi tipo um bocado sem propósito. Ele tinha acabado de vir dessa situação que eu falei daquela entidade, acabou de ver a esposa, a mulher, a pessoa com que ele ama, tinha passado convenientemente passou bué de 5 anos. Mas porquê que passou 5 anos? Uma coisa que não se percebeu. Porquê é que ele não voltou exatamente para o ponto onde estava? Porquê 5? Porquê não 1? Porquê não uma semana? Porquê não 10 anos? Porquê não 40 anos? Porquê não um mês? Não faz sentido. Ou melhor, faz. É só para a vida das outras pessoas que estavam lá terem envelhecido 5 anos. Mas não faz muito sentido. É só para um facilitismo. E é isto é que me faz confusão. A série estava brutal. Estava super bem escrita, super coerente e de repente o Kirkman começa a lançar facilitismos só para a história chegar a determinado ponto. Pronto. Eu quero que a história chegue a determinado ponto, eu quero que determinados personagens tenham determinados comportamentos e para ter esses comportamentos eu tenho que dar aqui uns pulos na narrativa. Pronto, tenho que dar aqui uns pulos na coerência, siga. Eu preciso que isto agora ande 5 anos para a frente, vai andar 5 anos para a frente. Porque eu precisava que determinados personagens envelhecessem e por aí afora, e precisava dar espaço para determinadas coisas. Uma coisa que também começou-me a desagradar no personagem principal era, uma delas, ele estava sempre eu percebo que o personagem acho que deve ter dilemas, isso é fantástico, mas ele acho que era demasiado sei lá, acho que ele devia ser mais imponente na sua maneira de pensar. Às vezes parecia demasiado chorão, sei lá, pouco imponente, pouco decidido. Por outra forma, às vezes era demasiado decidido a abandonar as pessoas. Eu acho que ele abandona demasiadamente as pessoas de quem gosta. Em várias situações aqui, ele toma decisões irrefletidas. Depois, para o fim, já começa, por exemplo, quando aqui um amigo dele, um personagem aqui que é muito amigo dele ao longo da série, literalmente mata o irmão e literalmente põe em risco ele e a filha dele e a família toda dele, e ele aí já dá uma de maduro e já perdoa. A escrita do final do Kirkman para mim foi muito incoerente. Eu sei que o Walking Dead já estava a deslanchar, estava a bombar forte e feio, já estava a falar numa série de televisão, ele estava focado noutra coisa, tanto que o fim do Invincible é mesmo 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, acabou. Foi tipo mesmo assim. Tive imensa pena, mais uma vez, é quase daquelas obras que me apetecia ter tipo os primeiros 8 e só ler aquilo e esquecer que existe um fim, mas não dá, não faz sentido, sabendo o que vai acontecer, não faz sentido. Pronto, mas eu não quero alongar mais porque não quero, é só porque eu gostei tanto que me custou imenso o final que ele levou. De seguida comecei a tomar decisões um bocadinho diferentes, exatamente porque se calhar tocou-me tanto, porque eu já estava a ver a partir do 9º, 10º volume do Invincible, já estava a ver que ele estava a degringolar, eu já estava a ver, isto não vai melhorar, se acontece uma situação, isto não vai melhorar, isto não vai melhorar, isto não vai melhorar. E então eu comecei a tomar aqui uma decisão diferente. E então eu comecei a ler outra série aclamadíssima, que eu estava na dúvida se compraria então quando saísse, ou quando já saiu, mas se compraria ou não o Ónibus, e então vou testar o primeiro TPB, só para ver o primeiro volume, ver o que é que eu acho, em vez de meter-me logo em comprar um Ónibus. E foi exatamente Justice League International, volume número 1, do Kit Giffen. Dizem que é a Liga da Justiça Cómica, não é? Aquela que tem o Shazam, o Guy Gardner, o Batman, o Mr. Miracle. Foi na altura que eles não podiam utilizar os medalhões, o Super-Homem, a Minha Maravilha, não sei o quê, nessa reformulação, que eles não podiam utilizar esses personagens, e então criaram esta Liga da Justiça Internacional. E eu li o primeiro volume tem sensivelmente os primeiros 6 capítulos, e foi então o que eu li, e o que é que eu achei? Achei um bocadinho datado. Tenho que ser sincero, achei as histórias um bocado datadas, isto é de 87, mais ou menos. Não achei tão cómico como seria suposto ela ser, não achei tanta piada. Gostei do personagem do Guy Gardner, mas... do Guy Gardner, mas não gostei do personagem, por exemplo, do Batman. Eu não sou um fã do Batman, já li histórias que gostei, já li histórias que não gostei, quero ler mais, porque o personagem tem muitas histórias interessantes, porque toda a gente diz histórias muito boas
pessoas, mas eu não embico com o personagem, mas isto não é um vídeo sobre o Batman, por isso não vou a coisa. Aqui, particularmente, porque é que eu não gostei do Batman? Porque o Batman faz aqui um papel, talvez lá está, naquela altura fazia sentido e era engraçado. Lendo agora já não acho piada, que é, o Batman basicamente está a fazer bullying a toda a gente naquele grupo. Ele faz bullying com o Shazam, a dizer que ele é um miúdo e que é imaturo e que está sempre a mandar vir com ele. O Blue Beetle é um personagem engraçado, está sempre a mandar umas piadas e o Batman está sempre a mandá-lo calar e sempre a dizer tu és isto e tu és aquilo. E assim, está sempre a fazer bullying a todos os personagens. Não gosto muito, eu sei que o Batman nesta altura estava a passar aquele... E como ele também não tem muitos poderes, ele tem que se fazer valer da autoridade para ter algum peso nas equipas. Estamos a falar aqui de personagens poderosíssimos, vários deles poderosíssimos, e ele para ter alguma influência, ele tem que se puxar pelos galardões, sendo ele um humano, ele tem que se passar tem que se puxar pelos galardões de ser super inteligente, super estratega e de ter aquela postura de eu é que sei. Só que sinceramente achei um bocadinho exagerado. Acho que já vi versões do Batman mais interessantes. Esta achei demasiado autoritária, demasiado bullying e nem me estou a referir à situação que ele tem com o Guy Gardner. Achei engraçada a dinâmica deles, porque um é claramente desafiador e o outro claramente eles desafiam-se mutuamente. Por isso aí, agora, os outros que são pacatos, tranquilos, estão só a meter-se com ele, ou estão só a brincar, ou então são simplesmente mais inocentes e estão ali sempre a ser mandados calar, quase numa situação até um bocado agressiva, e daí eu utilizar a expressão de bullying. Não fiquei super mega captado pela história, achei as histórias mais ou menos, não segui. Pronto, e aqui é porque eu aqui mudei as coisas, já não me forcei a continuar a ler. Li o primeiro, sou capaz de, no futuro, voltar a ler, se calhar, o volume 2 para ver o que é que eu acho, porque há aqui uma mudança, não é? Isto acaba quando eles deixam de ser a Liga da Justiça da América, ou a Liga da Justiça só para passar a ser, então, esse é o grande twist, a Liga da Justiça passam a ser internacionais. Ainda não dei, mas vou dar hipótese a próximo volume. A seguir, o que é que eu li? Comecei a ler Sex Criminals. Sex Criminals, do Matt Fraction, que é uma história também muito amarada, é um conceito muito amarado, é um conceito de uma determinada personagem que quando tem o orgasmo o mundo para, literalmente para durante X tempo, e durante esse tempo eles fazem o que eles quiserem. Entretanto ela conhece outra pessoa que tem exatamente a mesma capacidade e daí o Sex Criminals, eles decidem então ir assaltar bancos, ou seja, têm o orgasmo em conjunto e a partir daí aproveitam a paragem do tempo para ir assaltar, mas depois aparecem os polícias do sexo, ou o que é, que são uma organização que não é do Estado, são uma organização independente, ou no fundo são 4 ou 5 pessoas que se juntam, que têm a mesma capacidade e então conseguem, andam atrás destes dois personagens para os capturar ou para os colocar na linha. Pronto, há aqui uma dinâmica. Eu li os primeiros 3 volumes, eles são 6. Gostei do primeiro, achei o segundo também interessante, o terceiro já me começou a fartar um bocado, porque eu achei que começou a haver começou a querer chocar só por chocar, começou a querer mostrar situações e cenas sexuais só por mostrar. Alguns conceitos muito marados, mas que eu até achei inventivos, isso não me desagradou, porque a determinada altura várias pessoas têm essa capacidade, mas as consequências não são todas iguais. Um personagem até nem é através do ato em si, é através de outras características. Também não vou estar aqui a spoiler demasiado, porque não acho que seja necessário para eu explicar aqui a minha opinião e o que é que eu gostei mais ou gostei menos. Não preciso dar aqui grande spoiler, mas a trama no terceiro volume então não andou nada para a frente. Começou-se a mostrar outros personagens paralelos, as histórias são engraçadas e não sei o quê, mas a história em si, do segundo volume até ao fim do terceiro volume, não avançou rigorosamente nada. Foi um volume que a história ficou estagnada. Alguns confrontos que até seriam interessantes de ver, simplesmente eles tomam a decisão de fazer um cartoon dos criadores do Matt Fraction e do Chip Zdarsky, meteram um cartoon dos dois a falar, eu esta cena não sei o que é de fazer, se calhar vou deixar passar à frente, olha, se calhar faço não sei o quê, e então metem uma página deles próprios a desenharem-se eles próprios a comunicar um com o outro, e a cena que nós queríamos ver, uma confrontação entre duas personagens, uma situação tensa, eles pulam. Algumas decisões um bocado, muitas pessoas acharam aquilo um bocadinho, se calhar, de calanzice, mas realmente, não sei se foi isso ou não, mas realmente é uma decisão que faz pouco sentido. Então acho que a história perdeu-se um bocado. Mais uma vez, eu fiquei no terceiro volume, possivelmente no futuro irei dar espaço para um quarto volume, e se calhar, lendo o quarto, acabo por acabar tudo, para ficar com uma ideia geral, mas li até ao terceiro volume e fiquei por aí. Última leitura foi Bone
Bone, que falavam muito bem, e eu quis, olha, vou mudar, isto é tudo coisas diferentes, forem a ver, há umas mais sexuais, outras situações mais terror, outras mais thriller, outras mais super-heróis, outras mais gore, outras mais não sei o quê, tudo diferente. Umas mais recentes, outras mais antigas. Aqui Bone também é outro âmbito, é de Jeff Smith. No fundo são 3 personagens, são os Bones, que são personagens, parecem uns fantasminhas, parecem o Casper, são escorraçados da Boneville, que é a vila onde eles vivem, porque um dos irmãos, são 3 irmãos, e então um dos irmãos, que é o magnata lá do sítio, faz lá uma trambiquice e então fica tudo furioso e perseguem-nos, então eles são obrigados a sair da vila. Eles perdem-se a determinada altura, tanto uns dos outros como do local onde estão, e vão ter um determinado local em que conhecem outras personagens, mas todas elas humanas. Eles são os únicos personagens que têm um aspecto género fantasminha. A partir daí, a história ao princípio parece um bocadinho Tio Patinhas, e é um bocadinho Tio Patinhas no desenvolvimento, os personagens são cartoon, ou seja, caem de um penhasco e ficam só com uma dona negra, não sei o quê, tipo esse âmbito, não é um ambiente assim real, mas eu li os primeiros 4 volumes, Out from Bonneville, The Great Cow Race, Eyes of the Storm e The Dragon Slayer. Aquilo vai andando, a história vai andando e vai começando a tornar-se ali numa mistura de Lord of the Rings, é ali um Senhor dos Anéis, começa a ter ali uma situação em que determinada personagem afinal não é o que parecia ser e afinal é uma princesa, está escondida porque existem forças do mal, que também tem aqui apesar de ter um desenho, um traço cartoon, tem aqui alguns personagens que te inspiram algum temor, ou seja, isto começa a ter alguns aspectos assim até mais darks e não sei o quê, ou seja, a história em si dá aqui um twist bastante interessante, é uma história que acaba por se tornar envolvente a determinada altura, e eu então estes primeiros 4 volumes, é interessante, eu sei que existem mais, sei se são 9 também, eu acho que são 9 volumes deste formato que eu acabei por estar a ler, faltam mais 5, entretanto eu dei uma pausa para começar a ler se calhar outras coisas, estou a ponderar se calhar a começar a ler outras coisas, porque eu já sabia, já tinha visto outras reviews e já tinha percebido que isto começava a ser um bocadinho mais infantil, mas que ia começando a crescer um bocadinho de complexidade e que ia começar a crescer um bocadinho até de envolvimento, mas eu chego ao 4º volume e estamos a falar de quase do meio da série e eu ainda acho um bocadinho infantil e então não fiquei assim super, ultra, mega agarrado, mas é uma leitura agradável. Lá está, mais uma vez, não se calhar agradável o suficiente, ainda também não terminei, não é? Não se calhar agradável o suficiente, se calhar para depois, mas lá está, só depois quando acabar é que eu vou ter uma opinião final, mas eu não me tenho enganado muito, infelizmente, quando a coisa depois, se calhar, dificilmente ela ganha aquele ímpeto que me faz, não, tenho que comprar já os ónibus disto tudo, e como tal, dei uma pausa então para ler outra coisa, ou seja, neste momento eu estou numa fase em que estou à espera de ler uma coisa que me agarre de tal maneira que eu queira ler tudo de enfiada, tudo seguidinho, então estou um bocado a testar aqui, testar ali, a ver o que é que me agarra. E pronto, olha, este foi então o vídeo relacionado, a segunda parte do vídeo relacionado com tudo o que eu li nestes primeiros 4 meses. Acabei por ler até bastantes coisas, são mais ou menos 64 livros, claro que isto varia um bocado, porque há livros com mais issues que outros, mas foi isto basicamente que eu li nos primeiros 4 meses. Diz-me aqui o que é que tu achaste ou não achaste, se já leste, se não leste. Utiliza os links na descrição do vídeo para comprares estas obras ou outras obras que tu queiras, para ajudares o canal a crescer cada vez mais e apoiar. Dá opiniões sobre vídeos novos que queiras ver. Segue o Instagram que tem lá as minhas aquisições, mal eu recebo os pacotes, eu a abri-los e a mostrar o que são. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal. Se ainda não subscreveste, partilha, comenta, dá like.